Então, esse é o melhor exame de imagem. Tem uma sensibilidade muito alta, cerca de 70%, 80%, alguns estudos colocam até 90% de sensibilidade, ou seja, consegue detectar a doença quando ela está presente em até 80%, 90% dos casos, principalmente se você faz isso numa fase de 6, 7 dias de doença. Okay? Ele pode não detectar numa fase mais inicial, 2, 3 dias, a tomografia pode ser completamente normal nessa fase mais precoce. Qual é o achado principal aqui da TC? Mais comum em todos os pacientes. O achado mais comum é o de opacidade em vidro fosco, principalmente na fase inicial, e nós veremos como ele vai se comportar. Essa opacidade em vidro fosco ela tende a ser bilateral, simétrica ou quase simétrica, mas predominando na periferia do pulmão e nas bases. Esse é o padrão clássico, o padrão típico da TC na fase inicial. Padrão em vidro fosco, atenuação em vidro fosco, mais periférica, basal e bilateral. Na maioria das vezes ela é bilateral, mas eu vou mostrar para vocês que ela pode começar nos primeiros dias ali, no segundo, terceiro dia, ela pode começar apenas em um único pulmão. E aí, quando você vai para o quarto, quinto, sexto dia, ela aparece também em outras áreas do outro pulmão. Então, guardem essa primeira fase. Na primeira fase, naquela fase de processo inflamatório do epitélio, ali você tem uma inflamação mais tênue, né, acometendo apenas a periferia dos lóbulos, acometendo o epitélio em si. O padrão é o de vidro fosco. Numa segunda fase, lembra que eu falei que há um espessamento da parede do lóbulo pulmonar? Então ali você tem cerca de 6 a 8 dias. A segunda fase da doença na tomografia vai aparecer como pavimentação em mosaico. Ou seja, eu tenho a atenuação em vidro fosco e agora o espessamento dos septos interlobulares. Segunda fase da doença, pavimentação em mosaico. Deixo bem claro que isso é o padrão mais comum. Você já pode ter sim consolidação desde o início, pode sim ter pavimentação em mosaico desde o início, pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui é uma divisão meramente didática para você entender as fases da doença. Numa terceira fase, a cascata inflamatória mais intensa, de modo que os alvéolos pulmonares e os lóbulos pulmonares se encharcam de células inflamatórias sanguíneas e até de hemácias. Isso faz com que o ar seja substituído em uma grande proporção por essas células e nós temos então as consolidações aparecendo. Essa é a terceira fase, uma fase mais avançada e quando aparece é uma fase mais grave, por volta ali do 9º, 10º dia de doença. Quando aparecem então consolidações, nós temos um acometimento mais intenso dos lóbulos pulmonares. É importante mostrar que nem todo paciente evolui para todas essas fases. Ele pode interromper ali o processo e regredir já do vidro fosco, ok? Então, casos mais leves, mais tênues, podem nem chegar a essa terceira fase que nós comentamos. Essa terceira fase é um pouco mais demorada, a regressão é mais lenta, e aí, depois de 15, 16 dias, nós temos o surgimento do quarto padrão, que são aquelas opacidades reticulares ou linhas subpleurais. Então entenderam aí a minha divisão, a divisão que se coloca hoje nessas 4 fases. A primeira fase, padrão em vidro fosco. A segunda fase, pavimentação em mosaico com espessamento dos septos. A terceira fase, consolidação. E a quarta fase, linhas subpleurais ou opacidades reticulares, que seria ali o padrão residual. Às vezes pode até esse padrão persistir, o paciente ficar com essas linhas como se fosse uma espécie de cicatriz, de fibrose pulmonar. E outras vezes não fica nenhuma alteração, você faz a tomografia lá do paciente e não tem nada depois dos 15, 20 dias de doença. Ok? Lembrar que 60% dos exames no primeiro dia da doença, no momento em que o paciente tem os primeiros sintomas, vai vir normal. Então, teoricamente, nem é tão bom você já pedir a tomografia de cara, porque o paciente está lá com sintoma e não tem nenhum achado na tomografia em 60% dos casos. Aí você vai dividir, então, em 4 fases, como colocamos. Vamos só nomear essas fases aqui. A primeira fase seria a fase
precoce, que vai ali até 4 dias, 5 dias. Essa fase precoce predomina que padrão? Vidro fosco. Ali você tem 85% de sensibilidade da tomografia para detectar esse padrão. Depois você tem uma fase que eu vou chamar de fase intermediária. Vai até 8 dias. Então vai de 5 a 8 dias. É uma fase em que predomina a pavimentação em mosaico. Ou seja, você já tem um processo inflamatório também dos septos interlobulares. De 8 dias, 10, 13 dias, você tem ali a fase chamada avançada, onde há mais consolidação. Então, os pacientes que complicam, geralmente, complicam nessa fase 3. E na fase 4 você tem a chamada fase tardia, onde já há regressão das lesões e a formação das opacidades reticulares ou subpleurais. Agora eu quero que vocês vejam esse esquema. Esse esquema é de um paciente com o COVID, ou seja, desenvolveu já a doença, mas ainda na fase 1, né? Na fase bem precoce, ali no primeiro, segundo dia de sintomas. O que é que aconteceu com ele? Aqui você tem uma tomografia de tórax normal. Aqui os lobos mais superiores, os ápices pulmonares, e aqui as bases. Aqui você tem o parênquima e os vasos. Os vasos vão ficando cada vez mais fininhos e aqui são todos visíveis em meio ao pulmão. Ok? Então esse é um pulmão normal. É para mostrar que nos primeiros dias a tomografia pode ser normal. Quando eu falo primeiros dias, 24, 48 horas principalmente. Agora, e aqui? O que aconteceu nesse indivíduo? Você tem uma opacidade, mas essa opacidade permite a caracterização dos vasos de permeio. Então ela é uma opacidade consolidativa ou em vidro fosco? Vidro fosco. Ok? Mas veja, é uma opacidade ainda, apesar de periférica, apesar de basal, posterior, ela é unilateral, ou seja, ela está apenas no pulmão direito. Isso pode acontecer? Pode. Porque você também está muito no início da doença, até 3, 4 dias na fase precoce, isso pode acontecer. Por isso que, se você solicitar a tomografia depois, as lesões, em geral, também aparecem no outro pulmão. E foi exatamente isso que ele demonstrou aqui. Você tem opacidades na periferia, veja, poupando a região central, na periferia, mas ainda opacidades em vidro fosco, mais extensas aqui nas bases pulmonares. Vejam que os vasos são vistos de permeio às lesões. Ok? E aqui o que aconteceu? Você tem opacidades em vidro fosco, mas já com algumas consolidações, ou seja, algumas áreas que não permitem a visualização dos vasos. E aqui você tem a formação dos ladrilhos, ou seja, vidro fosco mais espessamento de septos interlobulares, é o chamado pavimentação, o padrão de pavimentação em mosaico. O padrão de pavimentação em mosaico seria a fase 2 da doença, onde você já tem ali o espessamento de septos interlobulares, e nesse caso aqui você tem também as duas coisas, tem espessamento e tem consolidações. Okay? Então é comum que o paciente nas fases mais avançadas tenha os 3 padrões ao mesmo tempo, mas predominando um deles. E aqui a fase 4, que são as linhas subpleurais. São linhas subpleurais ou opacidades lineares. Naquela área de consolidação, naquela área de opacidade em vidro fosco, vai ficando essa regressão com opacidades reticulares em rede. Essas opacidades, como eu falei, podem até permanecer por mais tempo. O paciente pode voltar aí 30 dias, 40 dias depois, você faz a tomografia e está lá essa opacidade linear. E pode, inclusive, gerar uma fibrose cicatricial